Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Rio tem o terceiro dia D de vacinação contra o sarampo no ano. Não tem motivo para não se vacinar, né? É uma doença de uma transmissibilidade muito grande, então a vacina não dói, é uma vacina subcutânea, ela não tem um limiar de dor muito alto. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, vereadoras destacam a importância do papel feminino na política brasileira. E que tal se tornar uma empreendedora de sucesso? A Rede Mulher Empreendedora oferece atividades para o desenvolvimento da capacidade de gestão. A gente tem a missão de, até o final desse ano, se eu não me engano, capacitar 135 mil mulheres pelo Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Não perca! O Rio TV Debate desta semana vai ser sobre influenciadores dos subúrbios. Lígia Parreira, André Gabé, Vitor Almeida e Rafael Matoso são os convidados e exemplos de atuação em diferentes áreas com muito humor e identidade carioca. É na próxima segunda-feira, às 14h. Espero vocês! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da representação feminina na política. Na Câmara Municipal do Rio, dos 51 vereadores, 7 são mulheres, o que revela uma representação de 13% no Parlamento Carioca. Às vésperas da comemoração do Dia Internacional das Mulheres, a nossa reportagem ouviu 5 vereadoras sobre o papel feminino na política. Nós mulheres somos 52%, do eleitorado, vamos colocar assim. E nós precisamos entender que é dentro da política que muitas coisas mudam. É dentro da política que nós conseguimos avançar. Ora, nós temos uma lei chamada Maria da Penha, que foi uma mulher que infelizmente teve a sua vida quase ceifada pelo seu ex-marido, mas foi por causa dessa mulher que existiu a lei. Então, é importante as mulheres se conscientizarem que nós devemos estar também em todos os espaços de poder e de decisão. E a política, ela é um grande espaço para isso. É um espaço de mudanças. Hoje nós temos uma cota de 30% que os partidos são obrigados a cumprirem, Porém, infelizmente, a gente ainda vê uma certa resistência de mulheres de participar da vida pública mesmo, de ir à rua pedir o voto. Mas estamos avançando. Eu acredito que nas próximas eleições agora, que virão, em 2020, nós teremos um percentual um pouco bem maior nesta casa. Nós ocupamos todos os espaços e eu acredito também que nós temos que ter mais mulheres na política, porque a gente vê aqui mesmo na Câmara Municipal que são poucas a representatividade, no Senado também são poucas, nos espaços políticos a representação feminina ainda é muito pouco. Então, assim, eu acredito que a mulher tem que estar mais unida, principalmente em todos os espaços na política, para que a gente possa ter uma representatividade maior. Eu acho que as mulheres deveriam também vir para a política, porque nós fazemos política desde o dia que nós nascemos, Nós nascemos, nós começamos na política. E é muito importante a mulher na política, que a mulher tem uma visão assim diferente, Uma visão assim de carinho. E tudo para a gente resolver na política, a gente precisa ter o bom senso, carinho. Não é que o homem não tem, o homem também tem o bom senso, a responsabilidade, mas nós somos iguais, tanto o homem como a mulher, nós temos competência para tomar conta da cidade do Rio de Janeiro. E é muito importante que essas mulheres venham também conosco, são tão poucas, nós precisamos realmente dessa adesão feminina. Venham, que a política é muito importante, eu sei que muitas são mães, são donas de casa, são mulheres que trabalham, e a política precisa disso, precisa da mulher junto com o homem, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. A mulher, a maioria em quantitativo, não é? E não elege mulheres. Então, nós hoje temos 7 mulheres, num total de 51 vereadores. E isso é uma situação bastante, eu diria,
até bastante constrangedora para nós mulheres que não alcançamos os nossos objetivos. De qualquer maneira, nós tivemos alguns avanços, mas o que nós vemos ainda você veja o feminicídio, por exemplo, que cresceu tão assustadoramente no nosso país, no nosso município também, mulheres todo dia sendo vítimas, sendo assassinadas por seus companheiros, por seus namorados, enfim. Então, o que a gente vê hoje ainda é uma representatividade nesta casa. Eu acho que numa situação bastante, até qualitativamente inferior àquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, entendo que as mulheres que estão aí assistindo, né, a TV Câmara, deveriam pensar seriamente nisso. Empoderar um pouco mais a mulher e dar a elas, né, o seu voto na hora da eleição, para que a gente tivesse uma representatividade maior na Câmara dos Vereadores. Eu, quando falo em representatividade, é bem verdade que nem sempre a quantidade significa qualidade. A gente pode ter até menos representantes, mas representantes de qualidade. Então, gente, esse ano é um ano de eleições, eu acho que é a hora da mulher realmente se conscientizar do quanto é importante que ela tenha representação no Parlamento Municipal. Eu acho que esse recado tem que ir para todas as mulheres, que na política nós precisamos estar mais presentes. É um absurdo a gente aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como todo cenário político, a porcentagem não chega a ser, às vezes, 10%, né? Nesse caso até chegou um pouco mais, mas tem lugares que não. Eu acho que a gente tem que se empoderar, a gente tem que se descobrir, tem que marcar presença para que a justiça social possa ser feita, né? Eu fico torcendo muito que outras mulheres enfrentem e avancem e que a gente possa conquistar esse espaço que é nosso também. Que a gente possa insistir, que a gente possa acreditar, que a gente possa se ocupar com pessoas e situações que possam nos fortalecer em todos os sentidos da vida, espiritual, emocional, intelectual, profissional. A gente tem que ter esse cuidado. Você que está me assistindo merece todo o seu amor. Então, se blinda do que te faz mal, denuncie, diz que 180, 180, se sofreu agressão dentro de casa, sofreu de um familiar, não permita que ninguém venha tirar o seu sorriso, porque você nasceu para vencer, é questão de tempo, tá? Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Agora, o nosso assunto é o Dia D de vacinação contra o sarampo, que acontece neste sábado. A campanha de imunização é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com um boletim divulgado pelo governo do estado, só este ano foram registrados 196 casos de sarampo no estado, sendo 90 na capital. Mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde entra na campanha do Dia D contra o sarampo e convoca a população a comparecer aos postos de saúde e aos locais extras de vacinação. Além dos 233 postos, a vacina também estará disponível em escolas, praças públicas, estação de metrô, farmácias e supermercados, totalizando cerca de 300 locais de vacinação. A iniciativa faz parte do terceiro Dia D contra o sarampo, realizado em todo o estado do Rio. Desde o início do ano, 500 mil doses já foram disponibilizadas só no município do Rio. Com o aumento do número de casos, eu acho que as pessoas resolveram procurar, né, mais a vacina. Então, o município do Rio já fez mais de 500 mil doses de vacina desde o início do ano. Então, a procura está sendo grande e com o aumento do número de postos de vacinação, locais de vacinação, essa demanda está sendo bem acolhida, né? A população está sendo bem, procurando bem a vacina. O público-alvo da campanha são os bebês a partir de 6 meses de idade e pessoas de 49 anos. Mas dessa vez, há uma atenção especial também para o público de 15 a 29 anos. A gente está dando uma força, um incremento maior na faixa etária de 15 a 29 anos, que é exatamente a faixa etária que está sendo acometida pelos casos atuais. Então, essa população de 15 a 29 anos também é uma população importante a ser vacinada. A videomaker Marina Moreira, que faz parte desse público, diz que já tomou a primeira dose da vacina e veio fazer o reforço.
Eu tomei uma dose no trabalho há mais ou menos um mês e a gente está aqui para ter um cuidado com o próprio corpo, né, com a própria saúde, e também é um ato de cidadania, né, porque é uma doença que estava extinta, né, o sarampo, já tinha pouquíssimos casos e não tem por que a gente não se imunizar para que isso não afete outras pessoas. E se você, como eu, que não lembra se já se vacinou ou não contra o sarampo, os agentes de saúde alertam. Tome a vacina e fique imune contra o vírus da doença. É a primeira dose que você está tomando? É a primeira dose. Pretende fazer o reforço? Com certeza, sempre. Não dói, pode vir, vem vacinar, porque vale a pena. Não tem motivo para não se vacinar, né? É uma doença de uma transmissibilidade muito grande, então a vacina não dói, é uma vacina subcutânea, ela não tem um limiar de dor muito alto, então não tem porquê. Vamos procurar, a unidade de saúde está aberta para vacinação da população. Agora tem sempre aquele adulto, principalmente, que fica na dúvida, né? Me vacinei ou não me vacinei? Não lembro, perdi a carteirinha de vacinação. Esse deve procurar o posto, deve se vacinar? Sim. Aquele que não sabe, esqueceu, perdeu a caderneta, vai à unidade de saúde, vai ser vacinado. Se ele tiver a caderneta, ele vai ser avaliado também, mas não deixe de procurar a unidade de saúde, pelo menos para a gente saber se é preciso ou não. Projeto de lei pretende eliminar produtos descartáveis feitos de plástico. Proposta em tramitação cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico do município. E funcionamento de cabines de chaveiro na cidade pode ser regulamentado. Você vai ver no próximo bloco. Mulheres à frente de negócios no país já somam mais de 10 milhões. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei para alguém? E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir sim e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. E a Câmara Municipal do Rio homenageou com moções mulheres que se destacaram na área da odontologia. A solenidade foi uma iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas. Moções de congratulações e louvor foram entregues a 6 profissionais que lutam pela melhoria da qualidade da saúde bucal na cidade. Pela identidade das homenageadas, todas elas estão envolvidas com a produção de conhecimento, produção de pesquisa e produção de políticas públicas. E isso, no nosso país, é super importante. Então, é um momento muito mágico, porque mulheres estão representando milhares de mulheres que estão na luta. É um momento de reconhecimento que eu confesso, eu estou emocionada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma emoção realmente indescritível. E a gente não pode deixar de parabenizar o CRO do Rio de Janeiro, a Comissão de Mulher, né, pela oportunidade que nos propicia, né, de mostrar para a comunidade, né, como tem mulheres que atuam na odontologia e não atuam somente nos bastidores, são importantes na formação docente do cirurgião dentista do Brasil. A homenagem é um reconhecimento ao desempenho das mulheres na área da odontologia. É uma forma de reconhecer o trabalho de algumas dessas cirurgiãs dentistas, como elas vêm desempenhando essa função na cidade do Rio de Janeiro. A odontologia é uma profissão, em sua maioria, formada por mulheres, e essas que são trabalhadoras, e a gente precisa ter o reconhecimento da Câmara, da sociedade, porque é um fator motivacional, porque a gente precisa a todo momento valorizar o trabalho profissional de todas elas. Então, a gente resolveu fazer, junto com o Conselho Regional de Odontologia, uma solenidade desse naipe, para que fique registrado para sempre esse belo trabalho desenvolvido pelas cirurgiãs dentistas. As mulheres estão cada vez empreendendo mais no Brasil. Cerca de 10 milhões de empresárias estão à frente de negócios no país. E se você tem o sonho de se tornar uma dessas, a Rede Mulher Empreendedora oferece atividades para desenvolver a capacidade de gestão. Confira na reportagem de Mariana Rosadas. Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, o Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher é comemorado em 8 de março desde o início do século XX. O
O relatório mais recente, elaborado pelo Sebrae, traça um perfil das empreendedoras brasileiras e, mais do que dados econômicos, as informações dão conta de questões sociais, compreendendo esse tipo de trabalho como uma alavanca para o empoderamento de quem representa mais da metade da população. São maioria da população e são mães do resto, né? 50% elas são mães dos homens que existem, né? Muitas encontram no próprio negócio uma oportunidade não somente de alcançar uma independência ou ascensão financeira, mas também de se libertar de situações de vulnerabilidade ou de violência doméstica. A Rede Mulher Empreendedora oferece atividades para incrementar a capacidade de gestão e garantir confiança na hora em que as empresárias precisam tomar decisões, seja sobre a administração ou na vida particular. Hoje a gente tem um braço que se chama Instituto Rede Mulher Empreendedora. E o Instituto, ele criou um programa chamado Ela Pode. Aí o Ela Pode é exatamente isso, a gente traz capacitação para mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então a gente teve um aporte de patrocínio do Google. Esse aporte, a gente tem a missão de até o final desse ano, se eu não me engano, capacitar 135 mil mulheres pelo Brasil. E são exatamente mulheres assim, em situação de vulnerabilidade social. Seja um relacionamento abusivo, seja um relacionamento até de assédio moral em empresa, né, que aí ela saiu daquilo, preferiu sair daquilo. Seja aquela vulnerabilidade até financeira, tipo, depende da família e quer sair daquilo. Então, qualquer situação em que a mulher se encontre vulnerável, a gente está aberto no Instituto, a gente faz mensalmente capacitações do programa Ela Pode. Cerca de 10 milhões de mulheres estão à frente de negócios e representam quase 40% dos serviços formais e informais oferecidos no Brasil. É o caso de Camila, que tem uma empresa de assessoria jurídica e contábil desde 2016. Ela começou a empreender quando ficou desempregada e hoje é uma das voluntárias do Instituto de Apoio. Empreender é bem difícil, empreender sozinha mais ainda, então quando você busca pessoas, como a rede que a gente está falando, por exemplo, quando você busca pessoas, redes de apoio, fica muito mais fácil. A minha empresa foi crescendo, foi melhorando e eu percebi que eu precisava tentar retribuir isso de alguma forma. Porque além da rede, eu participo de outras iniciativas e sempre como ouvinte, falei, não, eu preciso fazer mais, eu preciso devolver para essas iniciativas o que elas trouxeram para mim, o crescimento, o conhecimento. Apesar de terem níveis de escolaridade mais altos e serem menos inadimplentes do que os homens, as empresárias ainda têm acesso a linhas de crédito inferiores e pagam juros mais altos do que os empreendedores. Outro dado injustificável é o fato de as mulheres ainda receberem em torno de 20% a menos do que os homens na mesma posição. Além disso, as proprietárias de microempresas são mais jovens do que eles e 1/4 das gestoras trabalham de casa. Muitas são motivadas a se aventurar em firmas próprias a partir do nascimento dos filhos. A turismóloga Lilian abriu um CNPJ agora em janeiro para atuar com uma agência de viagens especializada em passeios com crianças. Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Então, depois que minha filha nasceu, eu fiquei um tempo com ela em casa. Depois resolvi voltar para o mercado. Fiquei 1 ano trabalhando nesse ramo mesmo de viagens com crianças. Mas aí achei que não estava mais cabendo para mim ficar tanto tempo longe de casa, ficar tanto tempo longe da minha filha. E aí eu saí dessa empresa e resolvi arriscar. Fazer meu negócio próprio pela primeira vez, nunca empreendi, é a primeira vez. A proporção de empreendedoras que se tornaram chefes de domicílio no país nos últimos anos está em quase 50%. A gente percebe que órgãos e indústrias e empresas percebem isso. Então, estão interessados nesses números, estão interessados em acessar essas mulheres. Então, a partir daí, eles percebem que dar uma linha de crédito melhor, ajudar de alguma forma naquele empreendimento, vai ser vantajoso para todo mundo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia e parabéns a todas as mulheres pelo dia 8 de março. Até a próxima!